atenção é o princípio do interesse. Muitas vezes a gente não está muito atento em certas coisas porque aquilo não parece tão interessante. E o que faz com que a gente se atenha a certas coisas e não tanto a outras? E é mais ou menos isso que Jesus, no evangelho de hoje, né, está querendo falar para nós. Ele, basicamente, né, nesse evangelho, ele diz o seguinte, que ele falou para os discípulos. Então, não estava só com os apóstolos, nem com a multidão. Pessoas que já estavam mais ou menos ali, escutando a mensagem dele, que já estavam meio que acostumados com um pouco com Jesus, já sabiam um pouco dele. E ele fala o seguinte, ó, vocês precisam estar prontos e com os rins cingidos, as luzes acesas, similares a um caso, um patrão que está chegando da noite de núpcias, né? Esperando o patrão chegar da noite de núpcias e estão prontos para abrir a porta, né? Apenas ele tocou na porta, bateu, você já abre. Como se você estivesse ali, a espreita, sentadinho ou de pé do lado da porta, tocou na porta, já abre. E depois ele usa outro termo de comparação, que é como um servo, que também está muito atento, que vai chegar durante a noite, ele tem que estar acordado, ou seja, está falando de noite aqui, mais uma vez de noite, interessante esse termo de noite. E chega então o patrão e o servo já abre a porta, só que o patrão ele fica tão tocado com essa situação que ele vai pegar esse servo, vai colocar uma roupa nova nele, né, uma roupa nele, vai colocar ele sentado na mesa, que não é sentado, a gente sabe, naquela época na verdade eles ficavam ali deitados, digamos assim, né, e vai servir o servo. Então, ou seja, a gente precisa estar atento nos primeiros minutos da noite, do dia. Quando está para raiar o dia, acabando a noite, tem que estar atento e vai ser feliz aquele que estiver atento ao primeiro raio de sol que raiar, né, um novo dia. Vamos aos elementos simbólicos que muitas vezes a gente não tem atenção. Né? O primeiro momento é o seguinte. Quando ele está falando de estar com os rins cingidos, é uma referência clara ao Êxodo, onde o povo de Israel, que estava escravo, e eles comeram a Páscoa com pressa, com os rins cingidos, porque no meio da noite o Senhor ia chamar eles tinham que fugir do Egito. Ou seja, todo mundo tinha túnicas longas, se você não amarra, né, não coloca aquela cinta, você tropeça na roupa. Tá? Então, você tá com a roupa solta, ninguém dorme com o rim cingido, né? As pessoas dormem, né, muito mais confortáveis. Ou seja, você tem que dormir, mas você tem que dormir de uma maneira não tão confortável. Você tem que estar desperto. Né? Basicamente, assim, atento, porque no meio da noite você pode ter que acordar e sair correndo. Sair desse certo conforto, você com rins cingidos. E os padres da igreja também diziam muito que isso simboliza também o quê? O autodomínio, a virtude da temperança. Porque a primeira virtude é importante. Sem temperança a pessoa não tem obediência. Sem autodomínio, temperança é mais ou menos isso. A pessoa que consegue dominar as suas paixões mais, digamos assim, impetuosas, né? Seja no comer, no beber, né? Na questão da preguiça. Todos os nossos desejos, amor, tristeza, todas as paixões, elas devem estar ordenadas. Ser cingido é ter paixões ordenadas. Se a gente tem paixões ordenadas, tem temperança, o que vai acontecer é que a gente vai manter essa luz acesa. A luz acesa simboliza, primeiro, que Deus é aquele que cria a luz. A primeira criação de Deus é a luz, né? Faça-se a luz. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer as coisas do não existir por existir. E a luz é a primeira coisa que Deus cria. A partir do momento onde a gente ordena as nossas paixões, entra uma luz de Deus na nossa alma. Essa luz, ela é criada por Deus, essa é uma luz interior, que é a palavra do próprio Deus, que é o próprio Cristo também, que começa então a agir e fazer com que a gente enxergue coisas que a gente não enxergava. A luz, ela significa isso. Sem luz a gente não vê. Sem luz a gente não consegue caminhar, a gente se tropeça, a gente cai, se machuca, não tem discernimento. A luz é discernimento. A luz, ela é aquela dimensão que sem a qual a gente não consegue ter nenhum tipo de caminho, de processo. Só que é o seguinte, também é contra-intuitivo isso, porque quem que vai deixar durante a noite uma lâmpada acesa que poderia queimar a casa, além de gastar tanto óleo? Então as pessoas, e seria um gasto exorbitante e seria uma coisa imprudente se eu vou dormir. Para que eu vou
deixar a luz acesa se eu não fico acordado, certo? Eu só vou deixar a luz acesa se eu vou ficar durante a noite utilizando essa luz. Então não tem sentido deixar a luz acesa e continuar dormindo, mesmo porque se você for dormir com a luz acesa, a casa pode pegar fogo. Outra coisa, por que é tão importante deixar essa luz acesa ao ponto de você ter um gasto exorbitante de óleo? Naquela época não era tão, né? A gente tem que lembrar que o óleo era uma coisa também preciosa e que era um gasto, né? As pessoas economizavam, como a gente hoje quer economizar energia e não deixa a luz acesa durante a noite, naquele tempo mais ainda, e por um duplo sentido, que ainda a casa poderia pegar fogo. Então, simboliza que você deve então ter essa luz acesa. Essa luz nunca deve ser apagada. Esse óleo que deixa a luz acesa, que é o óleo que simboliza que é a fé. A oração, que é aquilo que deixa a luz da fé cada vez mais acesa. Ou seja, ter a vida de oração a partir do momento onde a gente domina as paixões, ou seja, cinge os rins, a gente tem esse domínio das paixões. A gente consegue então ter a luz da fé, que é aumentada pela graça do óleo da oração, porque sem óleo não tem luz que fique acesa. E no segundo momento ainda Jesus ele dá um outro ponto, é você ser similar àquele que espera o patrão que chega das núpcias, simbolizando esse casamento interior, né? A gente sabe que as núpcias é símbolo da união de Deus com o seu povo, a nova aliança, a antiga aliança e depois também com a nova aliança. A nova aliança é Jesus com seu sangue, né? Deus ele quer casar conosco. Então aqui é símbolo dessa intimidade. Ele quer chegar e quando ele chega, ele não vai arrombar essa porta. O patrão chega à noite, pelo que a gente entende, ou no final da festa, a gente sabe que a festa acabava muito tarde, ou seja, ele pode demorar, porque a festa não tem tempo para muitas vezes acabar. A festa demorava vários dias, uma festa de núpcias, então você não sabe exatamente se ela vai durar 4, 5, 6 dias ou 7 dias. Durava vários dias. O patrão tinha que estar ali, você não sabia exatamente, não tinha telefone, não tinha como se comunicar, você precisava de ter uma atenção total. Ele apenas entra e toca na porta, o servo vai lá e abre aquela porta. Ou seja, ele não entra com força. Deus ele quer habitar na nossa alma e para entrar no nosso coração, para fazer essa aliança, esse casamento interior, essa unidade conosco, ou seja, esse viver dentro da nossa alma, ele vem de maneira suave. A gente precisa estar sempre bem acordado, bem desperto, porque o mais suave toque daquela porta a gente deve abrir porque ele quer entrar. Na primeira batida a gente precisa de entrar, porque às vezes o Senhor ele não bate com força, e ele vem no momento que a gente pode não esperar. E a graça ela pode vir em vários momentos, essa união, esse momento de união com Cristo, ela pode vir em qualquer momento, mas ele quer vir e fazer essa união conosco. E depois outro exemplo que é interessante, que ele usa o exemplo do servo. Só que esse servo ele também está muito atento ao ponto de que você tem que estar desperto. Mais uma vez, se ele está desperto significa que o servo não poderia estar dormindo. E aqui pode estar uma referência novamente às trevas, ou seja, a gente não pode estar, digamos assim, dormindo com trevas interiores, ou seja, se a gente não está atento e deixar que as trevas nos dominem, aquelas paixões que a gente falou no início, elas possam nos dominar, ao ponto de a gente ter trevas que a gente não consiga, ao ponto do nosso patrão chegar, ou seja, que é o Senhor, a gente apenas ali, então, ele retornando, a gente está acordado, porque ele pode chegar de noite, ele pode chegar no momento da noite, e essa noite a gente precisa estar sempre acordado, com a luz da fé, através da oração, que mantém a fé acesa, né? E aí, aqui tem uma troca de papéis, porque o Senhor, se ele encontra esse servo nessa situação de estar totalmente desperto, esse Senhor ele vai entrar, ele vai trocar a veste, ou seja, vai cingir com uma nova veste, vai colocar uma nova veste. A veste simboliza a nova vida, ou seja, simboliza também, a gente sabe que a nova veste a gente usa no batismo porque tem esse sentido de nova vida. Ele vai nos dar novas vestes, ou seja, a gente vai tirar aquela veste de servo, aquela veste corrupta, ou seja, a encarnação, quando Cristo encarna, ele se faz homem, ele nos dá uma nova veste, ou seja, a gente é transformado, a gente tem esse momento onde a gente pode ter a intimidade com Deus através de Cristo, que pela encarnação nos dá uma nova veste. A encarnação ela vem, Jesus se faz homem, ele nos faz acessar o Pai, ele nos dá essa nova veste, ele nos coloca na mesa, ele nos coloca nos dons espirituais, nas graças, ou seja, começa a nos alimentar nesta ceia, onde ele troca os papéis, onde antes nós éramos servos, ele coloca a gente na posição de Senhor, começa a nos servir com graças, com dons, com sabedoria, com sacramentos, com tudo aquilo que é de bens espirituais, alimenta a nossa alma que está desejosa e que tem anseio
e só pode ser saciada com os bens divinos. Então, ele vai nos passar a nos servir. Como? Nos servir pelos dons, pelas graças, pelo amor, porque ele nos criou para ele. E aqui a gente vai estar nesse processo onde a gente vai estar nessa relação de intimidade na mesa, onde ele vai nos alimentar interiormente, dentro do nosso castelo interior, como diria Santa Teresa d'Ávila, né? E assim, dessa maneira, a gente vai ser feliz, porque felizes são aqueles que estarão, digamos assim, despertos para que também na próxima vinda, na vinda de Cristo, ou seja, também na nossa morte ou na segunda vinda de Cristo, nessa posição de total atenção ao Senhor, de total disponibilidade a Ele, de quando Ele bater na porta a gente abrir, de quando chegar durante a noite a gente estar completamente desperto, em qualquer momento a gente poder estar ali na prontidão de receber o Senhor, principalmente dentro da nossa alma, ou seja, nos mais suaves apelos da graça. Sentido que muitas vezes a gente não tem essa atenção, nossos ouvidos espirituais não estão totalmente atentos à graça que vem nos visitar, às palavras que o Senhor vem nos falar. Às vezes a gente está muito fechado, a nossa porta não está tão aberta. Então o convite do Senhor hoje é um convite de que a gente possa estar aberto aos mais suaves apelos da graça, que pode surgir em qualquer coisa. Quando um filho pede uma atenção, quando você pode ver uma coisa de desordem na sua casa, você coloca em ordem. Quando você pode trazer um copo de água para uma pessoa que está no seu trabalho, fazer um café, servir, estar atento a amar o outro e acolher Cristo que está também no outro e agir nesse processo que primeiro é interior, de ordenação das paixões, de iluminação da fé, né, de aumento da fé pela oração, de estar desperto para que o Senhor possa visitar nossa alma, ficar e habitar dentro de nós e assim a gente também ter essa postura de fazer nos pequenos gestos do dia a dia um pequeno paraíso, onde os nossos gestos de amor fazem com que a presença de Deus possa ser acampada, né? Quando a gente faz um gesto de amor é como se a gente estivesse montando um acampamento. No Antigo Testamento, o povo montava o acampamento, tinha uma tenda de reunião onde Moisés falava com Deus. Quando a gente louva a Deus, quando a gente tem um ato de fé, quando a gente tem um gesto de caridade, de amor para com os outros, nós armamos essa tenda do Senhor, onde o Senhor começa a habitar no íntimo, primeiramente de nós, mas depois também de todo o ambiente que nos cerca. Então, que você possa, nesse dia de hoje, fazer com que essa presença do Senhor possa estar reinando dentro de você e dentro de todos aqueles que estiverem perto de você.